Glória a Deus. Maravilha. Quantos recebem a graça e a paz do Senhor nessa noite? Louvado seja Deus, meus irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Ele seja engrandecido por tudo. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram congregar nessa noite. Que essa noite seja uma noite especial para você e para a sua família. Que aquilo que você veio buscar, o Senhor possa lhe conceder, como fez com Ana, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida da pastora Selma, minha esposa, pela vida dos nossos líderes, Bispo Alberto, Pastor Maia, todos os pastores aqui que estão sempre intercedendo. Todas as vezes que nós viemos ministrar, que alguém tem uma oportunidade, eu sei que tem sempre alguém buscando a Deus, a face de Deus, pedindo para que Deus abençoe. E os irmãos, mesmo os que não mandaram mensagem para mim, mas eu sei que durante o dia apresentaram a minha vida, muito obrigado, que o Senhor possa recompensá-los de uma maneira sobrenatural, amém? Queridos, hoje nós temos aqui algumas visitas ilustres. O pastor Kaique está aí, pastor Giovanni, cadê eles? Já foram? Vieram com você te acompanhar isso? Então estavam aqui, que Deus abençoe a vida deles. Tenho aqui um querido amigo também do pastor Alex, pastor Wellington, cadê ele? Ah, rapaz, do pastor Alex não, nosso. É que ele é grandão e eu não tinha visto. É o pastor Alex que viu. Pastor Wellington, sejam bem-vindos, viu, querido, a essa casa. Que o Senhor também abençoe, que essa noite seja muito especial para o Senhor e para a sua família. E tem um outro Wellington ali também, juntamente com a sua. Ele é diácono, se eu não me engano. A última vez que eu encontrei, ele estava fazendo a obra de Deus como diácono. Está sua esposa também, nossa querida irmã Fabiana. Aquele menino ali, bispo, ó. Há uma década mais ou menos atrás, a mãe dele falou para mim assim, ó: me ajuda que eu não sei mais o que fazer com o Wellington. Falei para ela, estou indo lá buscar ele lá. Vamos levar ele lá para a casa de recuperação. E aí ele não me conhecia, nunca me viu. Aonde que é? Eu falei, é perto, querido. Como eu sou filho de mineiro, eu disse que era perto. E esse menino entrou no carro, meus irmãos. Falei para ele, dá uns 25 minutos até lá. Nós rodamos 1h40. Deu uma tremedeira nesse homem, irmão, que ele achou que eu ia dar cabo da vida dele. Depois ele confessou e disse, pastora Luana, eu achei que você ia me matar, tio. Falei, não, sobrinho, não ia não. Eu ia só levar você para um lugar onde o Senhor ia transformar a sua vida. E graças a Deus está aí, para a honra e glória do Senhor, buscando a face do Senhor. Como a gente prega sempre aqui nesta casa, Jesus ainda faz milagres. Viu? Jesus ainda faz milagres. Desculpa, bispo. Cadê os irmãos de Ribeirão Pires também que estão aqui hoje? Aonde estão os irmãos? Está ali, né? Ô glória, os irmãos atravessaram a Macedônia mais uma noite. Tem 7 irmãos de Ribeirão Pires que estão aqui conosco. Domingo alguns foram recebidos aqui no altar, não foi isso? Uma, né? E hoje tem 7 aí, maravilha. Pelo jeito daqui a pouco Nova Vida está florescendo lá em Ribeirão Pires, né, irmão? Aleluia. Aí eu vou para lá, igreja. Estância turística, aleluia. Maravilha. Estou brincando, meus irmãos. Deus abençoe também a nossa querida evangelista Alana, que hoje ficou na incumbência da ministração do louvor. E a nossa querida presbítera, né? Alana. E a nossa querida também evangelista Paloma Macena. Até brinquei com os irmãos, falei assim, hoje ela está de brincadeira, mastigou o pergaminho, hein, irmão? Há uns 10 dias para fazer uma ministração dessa aí, né? Glória a Deus. Eu já anotei ali, porque eu estou sempre prestando atenção. Quem sabe esse final de semana eu já prego. Não vai pedir direitos autorais, hein? Revelação é de Jeová. Estou brincando. Queridos, vamos lá? Nós vamos hoje ouvir um sermão. Louvado seja Deus para as nossas vidas. Segundo dia da campanha. O texto que nós vamos ler hoje é Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo 21. Louvo a Deus também pela vida dos meus queridos alunos. Que Deus continue ajudando vocês. Porque não é fácil. Só Deus, né, pastor Léo? Pastor Léo em breve está voltando aí também. Efésios capítulo de número 3, verso 14 ao verso 21, diz assim
o texto da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que assim sejais tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, e isto por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Antes que você se pergunte, mas pastor William, o texto da nossa campanha está em Números, capítulo de número 23, sim, mas o tema da campanha tem uma linguagem dissertativa personalíssima, pois o foco da nossa campanha é: o Deus que fala é o Deus que faz. Então, por conta dessa temática, eu, enquanto pregador, pela misericórdia, tenho liberdade para discorrer na Bíblia Sagrada, para falar do personagem principal da nossa campanha, que é falar de Deus. Falar em nome de Deus é um pouco mais tranquilo. Agora, quando você fala sobre Ele, você precisa tomar o cuidado de não imputar a Ele uma coisa que Ele não é, não imputar a Ele uma coisa que Ele não disse, não imputar a Ele uma coisa que Ele não faz, e não imputar a Ele que Ele está no lugar em que Ele não se encontra. Então, com base nisso, eu me deparei com esse texto e eu vou discorrer com um subtítulo que é: Deus é, Deus tem e Deus faz. De todas as promessas que nos foram feitas, disse Josué, tudo se cumpriu e nenhuma delas falhou. Por causa de Moisés? Não. Por causa de Arão? Não. Por causa de Miriam? Não. Nenhuma das promessas que nos foram feitas falharam, porque Deus é, Deus tem e Deus faz. Independente das minhas necessidades, Deus é. Independente da minha circunstância, Deus tem. Ainda que não se creiam, Deus faz. E de tudo que eu vou pregar nessa noite, eu quero que você se recorde somente disso. Você vai voltar para suas lutas, para suas guerras, para suas pelejas, para os seus processos, mas eu quero que você volte declarando: Deus é, Deus tem e Deus faz. E com base nisso, discorremos então os versículos que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, assim como nós, está nos convidando como igreja e como indivíduo a viver uma mudança cíclica. Deus tem falado desde a festividade que nós estamos entrando, já entramos e vamos viver em um novo tempo, em um novo ciclo, em uma nova instância, em uma nova posição. E com base nisso, eu prestei atenção nesse texto e observei, Bispo Alberto, que todo homem convidado por Deus ou na sua vida natural,
quando está partindo para um novo ciclo, existem 2 gatilhos que disparam na sua vida. O primeiro gatilho que dispara é o desânimo. Pois todo homem que está sendo convidado a sair do seu lugar de conforto, e ainda que esse lugar seja um lugar inseguro, muitas vezes por causa da chamada, ele desanima. E aí o apóstolo Paulo, em uma das suas prisões, ficando ele 4 vezes preso por causa do evangelho, ele disse aos irmãos de Éfeso: eu não quero que vocês desanimem. Mas os irmãos se perguntavam: Senhor, o teu servo está indo de cadeia em cadeia, o teu servo está indo de prisão em prisão, o teu povo está vivendo de perseguição em perseguição, entram imperadores, saem imperadores, e a nossa luta continua. E o apóstolo Paulo disse: mas não desanimem, pois o desânimo é um gatilho que paralisa, é um gatilho que estagna, pois o desânimo, quando nós estudamos sobre ele, o que é o desânimo? O desânimo é perder o ânimo, o desânimo é ausência de entusiasmo, o desânimo é ausência de vontade, o desânimo é ausência de coragem, o desânimo é ausência de fervor, o desânimo é ausência de vibração, e o desânimo é ausência de intensidade. E aí então, para entendermos o que aconteceu em Atos capítulo 16, verso 31, mas dentro do seu contexto, estando Paulo e Silas na cadeia, o testemunho que lemos na Bíblia é: nós não podemos desanimar, porque nós estaremos presos, nós seremos chicoteados, nós seremos perseguidos, mas independente do que façam conosco, não poderão fazer a mesma coisa, nem com Deus que nos chamou e nem com a promessa que foi liberada, pois as promessas não podem ficar em cadeias, as promessas não podem levar açoites, Deus não será interrompido, pois ninguém se susterá diante da destra de Deus. Então, quando Paulo diz: não desanime, ainda que eu estou preso, é porque ele sabe que a vida com Deus é vida de oportunidade. A vida com Deus é vida de novidade. Mas às vezes, enquanto Deus libera para nós as novas oportunidades, o desânimo pode bater na nossa porta. Pois ir à promessa não significa estar tudo bem. Às vezes o caminho da promessa é ter que chutar as pedras de Padã Aram. Deus prometeu para Jacó: eu te darei toda novidade prometida ao teu avô e ao teu pai. Mas para começar, você precisa ir a Padã Aram. E o termo Padã Aram significa lugar pedregoso, difícil de andar, lugar de ferir os calcanhares. Se o Senhor aparece para mim na revelação, por que o Senhor não me manda no Moriá? Porque o Moriá é o lugar do testemunho, em Padã Aram é o lugar do aperfeiçoamento. E para você viver o que teu avô viveu no Moriá, eu preciso que você volte lá, para nunca mais esquecer que o segredo da tua vida não é quem é teu pai, que era meu amigo, e nem ou teu avô, que era meu amigo, e nem o teu pai, a quem ele dei. O segredo da tua vida está em saber que eu sou, que eu tenho e que eu faço. E quando nós estamos sendo colocados em um novo ciclo da nossa vida, quando não acontece o desânimo, pode acontecer, como acontece com muitos, o gatilho da renovação da esperança. E quando nós falamos de esperança, o que é a esperança? É confiança de que algo bom acontecerá. É a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. É uma das virtudes teologais que vão permanecer na eternidade, junto com o amor e junto com a fé. Mas quando você coloca uma coisa do lado da outra, parece que elas precisam subsistir no mesmo ambiente. Elas infelizmente acabam fazendo parte da nossa vida. E quando eu estava lendo sobre o desânimo, eu fiquei me preocupado assim, fiquei me perguntando, pastor Maia, será que se eu me desanimar, eu estou em pecado?
Eu fiquei me perguntando, Senhor, se eu desanimar, é por causa que eu estou cometendo muita transgressão? É porque o Senhor me esqueceu? E Ele disse, não, querido, você pode desanimar, mas eu jamais desanimarei de ser aquele que te fez a promessa. Então nessa noite, e eu digo isso com ousadia, e vocês já me conhecem, se alguém entrou aqui hoje desanimado, e aí o interessante é que o desânimo, a esperança, são coisas que são levadas para o estado e também são levados para o movimento. Muitas vezes o nosso desânimo, bispo, não está em deixar de fazer, mas está em fazer de maneira sem intensidade. É por isso que muitas vezes eu e você, oficial, fazemos de tudo para não faltar no culto. Mas quando chega no culto a gente não vibra. E quando eu digo vibra, não é você vibrar carne, é vibrar de sentir o que está acontecendo no culto. Só que eu não vim aqui para dizer que você está em pecado. Eu vim aqui para dizer para você que Deus ainda é, que Deus ainda tem e que Deus ainda faz. Pastor William, estou sem intensidade. Deus é. Eu estou sem vibração. Deus tem. Eu estou sem ânimo. Deus faz. O que eu faço agora? O Espírito de Deus está aqui para dar a mim e a você a verdadeira e genuína esperança, porque essa não desanima, essa não falha e essa não engana. Levante a sua mão e eu te digo pela palavra, oh glória, a fé que nós esperamos não é fé produzida na carne, a fé que nós esperamos é fé produzida pela palavra e fé produzida pelo Espírito Santo. Eu sei que se hoje você não pular, eu sei que se hoje você não balançar o corpo, eu sei que se hoje você não pular num pé só e nem jogar as duas mãos para cima, eu tenho certeza de uma coisa: se você continuar crendo que o teu Deus é, que o teu Deus tem e que o teu Deus, oh glória, Jeová, nem sempre a esperança, bispo, é demonstrada quando nós corremos. Às vezes a única esperança é a esperança de Jacó. Eu vou faltando perna, mas eu vou para onde eu tenho que ir. Eu vou faltando um pedaço, mas a esperança não me engana. Então se você entrou nessa noite, ainda que ferido, o Senhor está dizendo a mim e a você: não é por causa de você. O que te mantém de pé, o que vai te fazer andar, é a minha palavra, é a minha promessa. E na hora da ferida a gente diz: eu não posso. Deus diz: eu posso. Na hora do estreito, pastora Camila, a gente diz: Deus, eu não tenho como. Mas Ele diz: eu tenho. Senhor, o que eu sou? Você eu não sei. Mas Ele está dizendo: eu te fiz promessa, porque eu sei quem eu sou. E para terminar o nosso sermão, eu observei algo interessante. O livro de Números capítulo 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo ele falado não cumprirá. Esse versículo da campanha é estritamente concomitante com a pregação de Paulo aos Efésios. Porque na carta nós lemos lá, assim como em Números, que Balaque promete honrar a Balaão em abundância, se Balaão amaldiçoar ou prender espiritualmente o povo de Israel. Mas a palavra de Deus, num escopo profético que nós estamos vivendo nesta campanha, é tão poderosa e tão tremenda, e é infalível a palavra que Deus nos liberou, oh glória, que o apóstolo Paulo diz: não temam, não desanimem, não abaixe a guarda. Por quê? Porque não há prisões, porque não há cadeia, porque não há mandinga, porque não há macumba, porque não há principado, porque não há potestade, não há dominação
dominadores, não há hostes espirituais, não há agoreiros, não há oquidá, não há fofoca, não há discórdia, não há dissensão, não há injustiça, não há perseguição, não há malfalatório que tirem de nós o que Deus prometeu. Por quê? Porque Balaão aceitou o suborno, mas na hora de abrir a boca, Deus disse: eu não sou homem para mentir. O que eu abençoei está abençoado. Dentro da cadeia está abençoado, dentro das prisões está abençoado. Tem macumba, está abençoado. Tem agouro, está abençoado. Tem fofoca, está abençoado. Tem calúnia, está abençoado. Deus é, Deus tem e Deus faz. Pastor William, está doendo. Teu remédio está aí. Deus é, Deus tem e Deus faz. Pastor, como é que eu aumento a minha vibração? Entrega uma profecia qualquer para mim. Não, vou te entregar a profecia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque Deus é, porque Deus tem e porque Deus faz. Como é que eu aumento a minha intensidade? Vou te dar o remédio. Deus é, Deus tem e Deus. Ei, Jória, ei, que chama séria. E eu termino o sermão aqui. Oh, glória. Efésios capítulo 3, verso 17 e 19 diz: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados, alicerçados em amor, para poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, de conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda, oh glória, a pleroma de Deus, bispo. É igual o senhor disse na reunião, cheguei tarde, mas eu estava aí. A pleroma de Deus, pastor Eduardo, a pleroma de Deus é o movimento da presença divina. Só que a presença de Deus, bispo, não derrama a água do copo. A presença de Deus, você está vibrando e a água está no nível. Sabe por quê? Porque o segredo não é começar, o segredo é permanecer crendo. O segredo não é receber a unção na festa, o segredo é voltar para casa e dizer: agora eu vou viver como ungido. O segredo não é receber uma profecia, o segredo é voltar para casa e dizer: a partir de hoje eu estou debaixo de uma promessa. A partir de hoje eu estou debaixo de uma palavra. E veja que interessante. Aí está difícil. Diga assim comigo: Deus é, Deus tem e Deus faz. Escute, Paulo diz: você precisa conhecer Deus em altura. O amor de Deus, pega essa aqui, pastora Macena. O amor de Deus tem que ser conhecido em... Por que deve ser conhecido em altura, meu querido presbítero Rafael? Oh glória! Porque sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez sair até o monte Baal, ou monte Bamote, ou Bemote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. A palavra Bemote ou Bemá Baal significa Senhor das alturas. Balaque levou, bispo Alberto, oh aleluia, Balaão para um lugar alto e disse: sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer chover maldição, a gente vai fazer chover macumba, a gente vai fazer chover mandinga, a gente vai fazer chover fofoca, a gente vai fazer chover
chover contenda, a gente vai fazer chover discórdia, a gente vai fazer chover facção, a gente vai fazer chover dissensão, a gente vai fazer chover perseguição. E Deus falou para ele: aqui não. Pode levar o macumbeiro para Bemote Baal, porque quem manda nas alturas não é você, Balaão, quem manda nas alturas sou eu. Então quando Paulo diz conhecer Deus na altura, é conhecer Deus na cobertura. Eu tenho uma profecia para alguém nessa noite, e a profecia é: para de temer alguém que está acima de você e fica te ameaçando. A palavra de hoje é: eu tenho uma promessa na sua vida, e se eu te coloquei lá, quem está acima de você não é o teu gerente, não é o supervisor, não é o CEO, quem está acima de você sou eu, diz o Senhor. Ebicantura Mahaya, Urabacantu na Rasoia. Eu vou levar ele nas alturas. E Deus disse: quem manda aqui em cima sou eu. Quem manda em Bamote Baal sou eu. Respeite quem está em cima, mas não tema. Reconheça quem está em cima, mas não tema. Porque só vai chover uma coisa na tua terra: cumprimento do que Deus lhe prometeu. Paulo diz que tem que conhecer Deus em profundidade. Diga: profundidade. Número 22, 41. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e fez subir. Oh, aleluia. E continuando, diz no 23, 14. E levou novamente consigo na cidade ou no lugar de Zofim, no cume de Pisga. E edificou 7 altares. E sobre cada um ofereceu um novilho e também um carneiro. E de Pisga ele disse: amaldiçoa. E abrindo a boca Balaão, ele disse: recebe a bênção. Essa daqui é forte e eu vou parar. O termo pisga significa fenda, oculto, escondido, o arrumado. Sabe por quê? Aqui, ó, as ideias de Balaque, Rodrigão. Sabe por que não deu certo? É que lá de cima está todo mundo vendo nós. Vamos fazer o seguinte: eu vou te levar para profetizar no escondido. Eu vou te levar para a gente falar mal nas costas. Vamos marcar um café, vamos marcar um encontro, vamos para o parque. Mas quem está debaixo da palavra não tem escondido que te pega. Deus revela. Urabacante o revocamassere me dai. Irmão, na presença de Deus não tem escondidinho. Pode botar pano em cima, pode botar plástico, pode botar pedra, pode botar tijolo, pode fazer ponte. Paulo está dizendo: fique em paz, porque Deus é Deus de profundidade. Está escondido? Deus revela. Está escondido? Deus mostra. Está escondido? Deus traz. Vou fazer uma reunião. Deus revela, como fez com Eliseu. E disse ele: dá um recado para o rei, viu? O que? Eu sei o que ele fala na cama, eu sei o que ele fala no banheiro, eu sei o que ele fala de cócoras. Ele não vai pegar Israel. Por quê? Porque na presença de Deus nada fica escondido. Todas as coisas estão nuas, patentes, reveladas. Quando você souber que estão fazendo alguma coisa no escondido, desanima não. Porque quem gosta de coisa escondida, meu irmão, é agoreiro. Deixa eu falar com você, menina. Não vai dar certo aquele negócio lá. Eu estou daqui já vendo. E os anjos estão assim com a espada. E quando, meu irmão, o laço vem até a jumenta da glória e diz: cuidado que o pai vai lhe pegar.
Porque se você tem algo para resolver comigo, não resolva no escondidinho. Porque Deus vai perdoar o meu pecado e vai pegar você na sua língua. Pode falar comigo, irmão. Sabe por quê? Porque se você se tornar agoureiro em pisga, Deus vai te envergonhar no público o que você faz contra os outros no secreto. E levantando ele a voz, pastora Camila, no escondido, pisga. Ó, bora amaldiçoar. Tá abençoado. Vamos fazer outra reunião. Dessa lenha. Tá abençoado. Glória. Oh, e Balaque deve ter pensado, vamos fazer no grupo, porque nós está indo em casa, está dando problema. Bora fazer no grupo, me chama no Messenger. Ele manda lá. E aí, vaza, o que nós vai fazer? Nós vai sentar, meu irmão, a mamona, e vai dar certo, vai quebrar a cara. Bora amaldiçoar? Bora. Abre a boca, eu abro, com força e muita. Diga, abençoado. Oh, meu irmão, sabe o que eu aprendi, Bispo Alberto? Congregando a Nova Vida, que às vezes você nem é digno. Você está mais quebrado que arroz de terceira. Mas Deus acaba te abençoando só para poder condenar a língua dos outros. Tem dia que Deus está doido para bater em mim, pastor William. Mas sabe por que Deus segura o chicote, pastor Alex? Cada língua dos outros. E com você não é diferente. Oh Deus, como esta bênção veio. É porque às vezes tem gente torcendo e dizendo, vai cair, vai quebrar, vai passar vergonha, vai dar tudo errado. Glória! E o anjo assim, ó. Eita! Se coloque de pé. Eu preparando essa mensagem, pastora Cida, eu entendi o que o bispo disse. Fale de mim, mas não fale da igreja. Porque se eu falar dele, é uma língua só para me condenar. Mas se eu falar da igreja, são cerca de 320 membros. Você já pensou, meu irmão, na saraiva de fogo no nosso lombo? Hã? Se eu falar só do pastor Léo, é uma língua só para condenar. Mas se eu falar da igreja, irmão, parafraseando, é a chamada pulsa denura. Pulsa denura em hebraico significa chicote de fogo. Chicote de fogo é aquele que estrala, Marcelo, e não consome. Aonde, oh, Jesus disse isso, hein? Quando você pensar no próximo, pensa na sua dívida. Porque se você cobrar de quem deve e não pagar a sua, o carcereiro vai te dar pulsa de tenura. Tudo que você cobrou dele no escondido, no gabinete, tentando vendê-lo, Deus vai expor você no público. Tu vais ficar preso até pagar tudo que deve. Sabe por que eu não faço muito gabinete com o senhor Bispo Alberto? É para não levar a vida dele para os outros. Eu prefiro pagar eu e Deus as minhas reclamações. Porque depois que saiu da minha boca, já era. E diante de Deus não tem pisga. Diante de Deus não tem fenda. Diante de Deus não tem escondido. E por último, olhe bem para você. Diga assim, ó. Deus é por cima, Deus é por baixo. Diga, Deus é aos lados. Diga, Deus é à frente. Conheça a Deus na altura. Não vai chover maldição. Se for para chover, vai chover promessa.
Deus é, evangelista Kel, por baixo não vai brotar brolho, vai nascer vinha. Deus é aos lados, Deus é latitude e Deus é longitude. Aí eu entendo, bispão, os irmãos que rodam. Tem uns que pula. Deus é, Deus tem, Deus faz. Tem uns que desce. Deus é, Deus tem, Deus faz. Tem outros que roda. Deus é, Deus tem e Deus faz. Tem outros que saem correndo avante. Por quê? Porque Deus é, porque Deus tem e porque Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui e Deus está aqui. Deus está cobrindo, está sustentando, está guardando e direcionando. Deus está cobrindo, Deus está guardando, está sustentando e direcionando. Aleluia. O ministério de louvor vai cantar o Senhor. Mas eu quero que você cante e ao mesmo tempo você ore. Porque contra Israel não vale encantamento. Teu Deus é, teu Deus tem e teu Deus faz. Em que lugar, pastor Júnior? Em cima, embaixo, aos lados e à frente. Esse é o Deus que você veio buscar nessa campanha. E o que Ele falou, Ele é Deus para cumprir. Vamos louvar o Senhor, oh glória!